Antes aqui da nossa live, é um grande prazer e honra tê-las aqui conosco. Sejam muito bem-vindas agora do outro lado, né? Agora do outro lado, que maravilha! Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, pessoal, boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde para aqueles que assistirão posteriormente. Quero dar as boas-vindas nesse nosso momento de introdutório aqui do Infoju. O Infoju, primeiramente, o que é o Infoju? O Infoju é um instituto de formação jurídica, no qual nós temos diversos nichos, e um deles, que é o foco dessa noite, é esse nicho acadêmico. Então, é a nossa proposta acadêmica. E dentro dessa proposta acadêmica, nós vamos discorrer um pouquinho nessa noite de algo que, quando se trata de academia, a gente trata de pesquisa. Quando se fala de pesquisa, tem um grande elemento dentro do pesquisar, que ainda muitas pessoas, muito daqueles que galgam nessa área, têm dificuldades. Então, por isso, nessa noite, nós vamos discorrer um pouquinho com vocês, conversar, dialogar, um bate-papo bem descontraído, sobre o problema de pesquisa. E aí, eu, a professora Viviane Perdigão, que sou advogada, sou professora universitária, sou egressa da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Estadual do Maranhão, da Federal pelo curso de Direito, da Estadual pela UEMA, no que se refere ao curso de Letras. E aí, venho alcançando, ao decorrer desses anos aí, estudando e pesquisando cada vez mais, e tive um grande encontro com amigos, nos quais a gente sentou há uns anos atrás e formamos o Instituto de Formação Jurídica. E dentre esses amigos, uma grande amiga, está a professora Aline Mendes Caldas, que pensamos conjuntamente em ajudar, na verdade, auxiliar de uma forma bem linear, não uma forma hierárquica, mas bem linear, no sentido de auxiliar aqueles que estão aí no caminho da academia, em alguns aspectos no que se refere à pesquisa. E aí, nesse momento, nós criamos um curso, uma mentoria preparatória especial para vocês. Mas antes de falar da mentoria, eu quero que a professora Aline se apresente para todos nós. Mais uma vez, boa noite, professora. Boa noite, Vivi. Boa noite, pessoal. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui, por toparem bater esse papo com a gente, mas em especial com as nossas amigas, ex-alunas e hoje mestrandas da Universidade Federal do Maranhão, mestrandas em Direito, então elas já estão percorrendo aquela trajetória que vocês estão iniciando, cuja preparação vocês estão iniciando com essas nossas lives, com esses nossos bate-papos aqui online. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Aline Caldas, então, também sou professora universitária, também sou advogada. Então, eu e Viviane, nós temos uma trajetória muito parecida. Na realidade, literalmente, estamos lado a lado desde a alfabetização. Então, outro dia nos conhecemos e de lá para cá nunca mais nos largamos. Então, estudamos juntas, fizemos faculdade juntas, só de turnos diferentes, fizemos mestrado praticamente na mesma época, com a diferença apenas de um ano, e nos reencontramos na docência, já trabalhamos juntas em diversas instituições, diga-se de passagem. E hoje estamos novamente juntas, agora nessa forte parceria com a mentoria preparatória do Infoju, no Infoju. E, na realidade, a conversa de hoje é justamente para que a gente possa trazer um pouco mais acerca da elaboração desse anteprojeto, um elemento que é primordial, na realidade é o pontapé inicial, o ponto de partida, que é o problema de pesquisa que compõe o chamado objeto de pesquisa. Então, não existe uma pesquisa sem um objeto de pesquisa. Então, não existe uma pesquisa sem um problema de pesquisa. Mas o que seria um problema de pesquisa? Será que todo e qualquer ponto de interrogação pode ser tido como um problema de pesquisa? Todo e qualquer ponto de interrogação na seara jurídica pode ser um problema de pesquisa jurídica? Então, justamente em virtude de essas dúvidas que sempre nos chegam, né, Viviane? Por meio dos nossos alunos e alunas, que nos instigaram a estar aqui trazendo para vocês alguns elementos para esclarecer um pouquinho mais, mas mais do que isso, trazemos aqui, e aí que aceitou muito prontamente os nossos convites, né, tanto a Daniele quanto a Eliane,
Elas vão conversar um pouquinho conosco daqui a pouco acerca da sua trajetória. Então, como é que elas pensaram o seu problema de pesquisa? Como foi essa trajetória? Por sinal, nós duas acompanhamos desde o momento da concepção da ideia. Eliane, inclusive, no início, a gente chegou, inclusive, a mudar praticamente o projeto como um todo, porque a gente chegou à conclusão que as ideias iniciais não se estruturavam em forma de um problema relevante para o programa. Era até um problema de pesquisa, mas a relevância era duvidosa. Então, esse percurso ele não é necessariamente linear, pelo contrário, há idas e vindas e assim por diante. Por isso que é interessante vocês terem contato com as experiências de quem acabou de passar, de percorrer essa caminhada. Então, esse é o intento da live de hoje. Então, professora Viviane, sou mestre em Direito, né, Instituições do Sistema de Justiça, lá pela Universidade Federal do Maranhão, sou da primeira turma, também sou especialista em Direito Constitucional e hoje curso o doutoramento, o curso de doutorado na Universidade Autônoma de Lisboa, em Ciências Jurídicas. Então, eu estou aqui já na fase de tese, não muito, se Deus quiser, não tardará muito para que a gente possa trazer esse título para cá. Então, Viviane, é com você, meu bem. Obrigada, professora. Pois bem, como ela falou, nós somos, assim, ligadas. Eu sempre digo para a professora Aline, quando ela inventa algo na vida, ela tem que pensar muito bem, porque logo depois a vida nos leva para que eu também vá no mesmo sentido. Então, eu já falo para ela, Aline, o que você vai fazer futuramente? Qual é o teu planejamento daqui a um ano? Porque eu sei que a vida vai me levar, de alguma forma, para onde ela for. Incrível como vem essa ligação, né? Desde a década de, vou colocar aqui 90, para não dizer a nossa idade. Mas isso demonstra o quê? Essa ligação que existe. Fazendo uma analogia, a ligação a gente tem no projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa ele tem que ser muito bem ligado, estruturado, vinculado. E esse vínculo, essa ligação, tem em relação a seus elementos. Então, vocês já ouviram falar na nossa live anterior, numa sexta-feira, mais para trás, no qual nós trouxemos a professora Renata Reis e o professor Thales Pereira, que é também do Infoju, para falar com vocês sobre o tema de pesquisa. O tema de pesquisa não é mais do que o assunto, é mais o genérico, geral daquilo que nós vamos tratar. Mas, para ir moldando esse tema de pesquisa, é como se fosse afunilando, nós chegamos na delimitação do tema. Mas essa delimitação do tema só vai estar legal, tranquilo, assim como a ligação dele com esse tema e com possíveis outros elementos do projeto de pesquisa ou anteprojeto de pesquisa, você chega numa situação específica que é o problema. E aí eu fiquei indagando hoje, o que eu vou levar para eles para falar sobre problema? Eu não posso falar tudo, mas nós vamos ter uma surpresa para vocês ao final, onde terá mais elementos para a gente detalhar o que é um problema de pesquisa. Mas o interessante é que eu fui logo no dicionário, entender o que significa a palavra problema, a etimologia da palavra problema, ou seja, o nascedor, a raiz, a base dessa palavra. E quando eu fui olhar, a maioria do resultado significa situações difíceis, duras, complexas, algo que, se a gente fosse trazer uma ideia do bem e do mal, seria algo ruim, na acepção que está lá etimológica. Mas, ao final, de pesquisando, eu descobri que essa questão de entender o que significa a palavra problema nada mais é do que uma indagação, uma dúvida, uma situação, problema, uma dúvida, e essa dúvida, como a gente está no campo da ciência, não é uma dúvida existencial, porque aí eu teria que falar exatamente com um psicólogo, um terapeuta, não é uma dúvida no campo da minha saúde, questão biológica, aí eu ia falar com o médico. Não, mas aqui é uma dúvida em relação aos problemas que regem uma coletividade. E esses problemas que regem uma coletividade, dentro da nossa acepção, o ramo do direito. Por que aqui mais vinculado ao direito? Porque, no fundo, nós queremos, do Infoju, conversar com vocês sobre uma proposta de um seletivo que tem uma instituição que trata de instituições do sistema de justiça. Então, problemas afetos ao sistema de justiça, que pode ser Maranhão, lógico, aí seria um link mais imediato, mas pode ser a nível do Brasil também.
E mais, o que significa isso? Significa dúvida, indagação, um mal-estar. Mas é um mal-estar não físico, espiritual, mental, é um mal-estar no sentido de tentar auxiliar teu tema e delimitar teu tema de pesquisa. E aí, o ideal do problema é como ele se fosse ali um conectivo. Ele se conecta aos outros elementos do projeto de pesquisa. Então, eu tenho que criar uma boa indagação, na verdade, resumindo aqui o que seria problema, é uma indagação científica que tem que ser precisa, tem que ser delimitada, tem que ter um rigor e um critério científico. Não pode ser algo que advém simplesmente de crenças, de situações que não passam por um fenômeno científico. E o que seriam os fenômenos científicos? Seria basicamente o fenômeno que a gente pode experimentar. É um fenômeno no qual o problema que eu tenho, qualquer pessoa que possa ler vai entender. Ou seja, vamos traduzir, a dúvida que eu tiver, o mal-estar no aspecto científico que eu tiver, qualquer um pode entender o que é entender? Significa que vai ler minha dúvida, vai olhar essa dúvida no sentido de buscar um anteprojeto de pesquisa ou um projeto de pesquisa e vai dizer, nossa, eu estou entendendo qual é a dúvida de Viviane. Então, tem que ser algo muito claro, conciso, delimitado, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado nele. Por que esse cuidado? Porque ele é um conectivo. Ele ajuda você a construir os outros elementos de pesquisa. E dentro desses outros elementos de pesquisa, com bom problema, você consegue indicar lá, se for essencial no teu edital, qual seria o resultado desse problema, ou os possíveis resultados, que nada mais é que é a hipótese, outro elemento, que vocês vão entender muito mais isso com o Infoju, o que é a hipótese. E mais, um grande problema, o grande aqui não precisa ser não precisa ser aquilo inédito, 100% inédito, algo que nunca foi tratado por todo um corpo científico, não é assim. Porque nós estamos num momento de mestrado, que exige uma verticalidade, exige, mas cuidado, é uma verticalidade ainda não tão profunda como se fosse numa pós-graduação em estrito sensu, e aqui eu converso com vocês, se fosse um doutoramento ou um pós-doutorado. Mas o que eu quero falar para vocês? Que a ideia de um problema de pesquisa é que há um obstáculo, há um dilema, e você precisa questionar, porque esse dilema, esse conflito, ou seja, essa indagação e essa dúvida, precisa ter possíveis resultados, melhoramentos dentro de um arcabouço ali, que quem vai melhorar, quem vai analisar, eu posso pegar uma certa instituição do sistema de justiça, para ver como poderia ser melhorado, resolvido a partir daquele problema de pesquisa. Outra situação é que, para que você consiga duvidar, não é o outro que vai duvidar por você, é você, pesquisador, que vai fazer essa dúvida. Então, você tem que saber problematizar. Como é que eu descubro, como é que eu consigo fazer essa problematização? Essa problematização eu faço, primeiramente, estudando, pesquisando aquele assunto que eu desejo, almejo, que eu tenho afinidade, que eu tenho uma certa intuição e estratégia científica em relação a ele. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é problematizar. Para isso, eu tenho que saber organizar minhas ideias. Eu tenho que saber questionar. Eu tenho que saber escolher a pergunta de forma mais linear para aquilo que eu desejo futuramente responder. Mas como é que eu faço isso, professora? Leitura, pesquisa, vai atrás de pessoas que são da área. Estudem sem pretensão o assunto que vocês desejam. E aí você vai conseguir, não é rápido, não é um dia para o outro, não é à noite, não vai cair assim. Exige esforço, mas esforço tem que sentar e pesquisar. E essa pesquisa pode ser extremamente exploratória. Busque lá sites, vídeos, converse com aqueles que são da área, aqueles que já até estudaram a temática. Você pode pegar a partir dali
uma outra problemática. Lembrando que não se conclui um estudo. Um estudo ele é infindável. Você simplesmente encerra um ciclo ao apresentar uma dissertação, uma tese, uma monografia, um artigo científico. Mas muitas coisas virão ainda pela frente. Mas, professora, então o que seria para a gente poder dar uma finalização nessa nossa conversa, passar para a professora Aline, para que ela possa dar seguimento e trazer mais propostas para vocês? O que seria, então, o problema de pesquisa? Eu diria que ele seria, se eu pudesse falar aqui na linguagem da professora Maria Guadalupe da Fonseca, ela diria que na verdade, o problema de pesquisa é um grande emaranhado de propostas que ajuda a estruturar um projeto ou um anteprojeto de pesquisa. Se eu tivesse lendo aqui a professora Maria Cecília Minaio, ela diria que é um labor artesanal. E você, professora Viviane, o que diria? Eu diria que é uma forma de você tentar descobrir qual é aquela confusão, aquele mal-estar que envolve o assunto no qual você escolheu como sua pesquisa. E, professora Aline, como a senhora indicaria e colocaria ali numa frase para nós o que é o problema de pesquisa? Na realidade, o problema de pesquisa é a razão de ser da pesquisa. É a própria existência da pesquisa. Não existe pesquisa se não há justamente como você colocou, esse mal-estar, mas na realidade o mal-estar no sentido justamente de incômodo, porque a pesquisa é a busca da solução para o problema. Ora, se eu não tenho problema, eu não tenho que buscar. Se eu não tenho que buscar, não há pesquisa. Então, na realidade, o problema literalmente é o ponto de partida. O problema é a razão de ser da pesquisa. Sem um problema, não há pesquisa, porque a pesquisa é a busca. É justamente a busca pela solução daquele problema. E aí a Mayara pontuou, na realidade, de forma muito assertiva. Ah, professora, então, na verdade, diante da fala da professora Viviane, me parece que eu preciso já definir a minha linha de pesquisa. Exatamente. E daí vem justamente o que Viviane colocou e eu havia colocado anteriormente. O problema ele pode sim vir com uma carga de cientificidade, sendo um problema de pesquisa. Mas será se será um problema de pesquisa relevante para o programa para o qual você irá submeter se você irá se submeter em um processo seletivo? Não necessariamente. E aí a pertinência da pergunta da Mayara. Nós precisamos conhecer o programa para o qual queremos submeter a nossa inscrição, nosso anteprojeto, enfim, nos submetermos enquanto processo seletivo. E o programa da UFMA, como a gente falou na segunda-feira passada, lá tem duas linhas de pesquisa bem distintas. Uma única área de concentração, que dá nome ao programa, Direito e Instituições do Sistema de Justiça, e duas linhas de pesquisa. Esses três elementos, eles são invariáveis. Eles são fixos, porque eles compõem a identidade do programa. O que vai variar são as pesquisas realizadas dentro de cada uma das linhas. E cada pesquisa é realizada por um professor. Então, hoje, o mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça tem um professor por pesquisa. Então, temos a pesquisa, por exemplo, da professora Mônica Souza, que é acerca das cortes e o direito internacional dentro da sistemática das instituições do sistema de justiça. Temos a pesquisa do professor Paulo Roberto, que é acerca de federalismo. Essas pesquisas, sim, elas podem variar. O professor Paulo Roberto, por exemplo, ele já pesquisou anteriormente acerca da corrupção e as instituições do sistema de justiça. Ele começou com história. A primeira disciplina que ele ministrou foi justamente História das Instituições do Sistema de Justiça, que era uma disciplina obrigatória. Então, as pesquisas dele eram realizadas dentro desse viés. Depois, ele foi para federalismo, em virtude de um pós-doc. E aí, depois, ele veio para corrupção e instituições do sistema de justiça. E agora voltou novamente para o federalismo.
sempre com as linhas fixas. O que acontecia anteriormente é que não existiam duas linhas. Na realidade, existia uma única linha que era a mesma que dá nome à área de concentração. Então, era a área de concentração, direito, instituições e sistema de justiça, e a linha também. A proporção que o programa ele foi crescendo, tendo o maior número de professores e, por consequência, o maior número de vagas e docentes e pesquisas, ele também foi se subdividindo em outras linhas, para justamente organizar as pesquisas em grandes núcleos de pesquisa, que seriam o que a gente chama de estrutura guarda-chuva, para abarcar a partir de pontos em comuns. Hoje a gente vai ter direito ou efetividade das instituições do sistema de justiça, né? Dinâmica e efetividade das instituições do sistema de justiça, e vamos ter política, semiologia e instituições do sistema de justiça. Hoje, gente, uma dica que eu dou para vocês, dei uma olhadinha no regimento interno do programa de mestrado em Direito, lá da UFMA. Por quê? Como a área de concentração é fixa e as linhas também são fixas, lá eles fazem a descrição do que vem a ser. E mais, eles colocam o que eles esperam do objeto de pesquisa, e mais especificamente do problema de vocês. Então, o problema de vocês tem que abordar uma instituição do sistema de justiça e direito, em virtude da área de concentração. E aí vocês vão enveredar para a efetividade ou para a semiologia e política. E, além disso, o regimento interno é muito claro. Ele busca um problema de pesquisa que tenha relevância, preferencialmente a nível local e regional. E aí entende-se aqui, município de São Luís, Maranhão, preferencialmente. Mas a professora Viviane bem colocou, não exclusivamente. É possível que você faça um recorte a nível nacional, Brasil, e até mesmo internacional. Tanto é que a linha da professora Mônica Souza é uma linha em direito internacional, que são as cortes. Então, a gente tem alunos dela, por exemplo, uma das últimas dissertações defendidas sobre sua orientação foi acerca dos refugiados. Tivemos um ex-orientando dela que acabou de lançar o livro da dissertação dele, que foi sobre criptomoedas. Então, olha a relevância, não apenas local, regional, nacional e internacional. Então, vocês precisam ter em mente, porque se o programa está inserido na realidade sociopolítica de São Luís, Maranhão, a intenção é que vocês tragam soluções para problemas existentes aqui nessa realidade. Mais uma vez, preferencialmente. Por que eu estou repetindo isso com veemência? Porque, normalmente, a gente, quando pensa em um problema de pesquisa, a gente pensa em instituições não digo nem instituições que tenham que reverberem um pouco mais, como, por exemplo, as instituições em Brasília, o STF, os tribunais superiores, quando vai para o âmbito internacional, cortes internacionais, e a gente esquece dos problemas locais, E o programa ele veio justamente buscar, por meio da pesquisa, instrumentos de transformação social para o local. E entende-se aqui São Luís, Maranhão. Então, é muito bem quisto pelo programa objetos que tragam problemas envolvendo situações locais. São Luís, Maranhão. Tá, o que é muito bem quisto, justamente porque é um propósito do programa, fomentar a pesquisa visualizando a transformação local. Então, Maiara, sim, você precisa estar ligada nas duas linhas, então é preciso compreendê-las desde este momento da concepção da ideia. Porque não adianta eu pensar, por exemplo, no problema que envolva direito educacional. Nosso programa não tem nenhuma linha que envolve direito educacional fora do sistema de justiça. Só se for dentro do sistema de justiça enquanto instituição. Caso contrário, não é para o nosso programa. É um problema, pode ser relevante para a sociedade até a nível local, mas não é relevante para o programa, porque ele precisa prestar contas à CAPES em relação ao planejamento feito inicial a partir dos troncos de pesquisa. E isso é verificado onde? Nos trabalhos realizados internamente, através das dissertações, através dos artigos publicados, das disciplinas ofertadas e assim sucessivamente. Então, seria essa a contribuição que eu teria a dar acerca do problema de pesquisa. Então, problema de pesquisa, uma questão. Problema de pesquisa, uma questão pertinente ao programa.
E no programa de mestrado em Direito da UFMA, o que é pertinente são os problemas locais a partir do direito e as instituições do sistema de justiça. E instituições não é apenas órgãos jurídicos ou que tangenciam o direito como as funções essenciais da justiça. O poder executivo é tido como um elemento do sistema de justiça, porque ele dialoga diretamente. O checks and balances faz com que os outros dois poderes eles venham a dialogar diretamente, compondo esse sistema. Então, aqui a gente não está falando de órgãos da justiça, é o sistema de justiça. Então, sim, pode vir o legislativo, sim, pode vir o poder executivo, sim, eu posso falar de políticas públicas em uma instituição. Então, é bem amplo e proposital, porque a gente tem professores ali multifacetários. Temos professores do público, do privado, do penal, do constitucional e assim sucessivamente. Então, na realidade, vocês têm um leque de opções. E aí vem, acho que fala da Viviane da vez passada, tragam para a realidade de vocês. Aqui a Suelen pergunta, professora, inclusive, procurei o doutor Paulo há 2 meses, a procura do livro dele, que tem a temática da área de concentração do mestrado, justamente para ir mergulhando. Excelente, Maria, eu acho que já tem até na Amazon, em e-book. Seria um problema de pesquisa sobre cursos técnicos em serviços jurídicos ofertados no ensino médio da rede pública de ensino, por exemplo? Na realidade, esse recorte seria pertinente para o programa, sim. E aí a gente precisa só fazer a lapidação para fazer a adequação da área, da linha com a pesquisa. Então, por exemplo, se for o professor Paulo Roberto, a gente tem que fazer um recorte que o federalismo ele venha neste problema de pesquisa, porque a pesquisa a ser vinculada é a dele, dentro da linha dinâmica e efetividade. Então, a gente tem que fazer toda essa coordenação com o problema ser coordenado com a área, com a linha e com a pesquisa. Professor, isso tudo? Sim. Parece algo estratosférico, mas, na realidade, quando a gente vai recortando, eles estão interconectados de forma proposital. Essa ligação já é pré-existente. Então, o recorte ele precisa apenas se sobressair. Então, por exemplo, esse teu problema é possível fazer esse recorte coordenando os 3 elementos. E é esse o trabalho que a gente precisa fazer com essas ideias que vocês estão tendo nesse momento. Então, diante disso, Viviane, acho que a gente pode passar a palavra aqui para a Eliane e para a Daniela, para elas conversarem aqui conosco, principalmente com o nosso público aqui, acerca da trajetória delas. Então, como é que veio a concepção? Inclusive, elas têm trajetórias bem distintas. Enquanto uma estava recém saindo da graduação, com uma monografia que ainda fervilhando, a outra ela buscou justamente na sua vivência cotidiana enquanto profissional do direito. Então, é interessante a gente ter essas 2 visões. Vamos lá? Só lembrando, professora Aline, que às vezes a gente de fora, a gente acha que é impossível. Não é, pessoal. Elas duas são exemplos de possibilidades. É tudo uma questão de treino, uma questão de você endereçar trabalho árduo, né, disciplina, trabalho árduo. Mais disciplina, estudo, você ter uma boa orientação, você consegue, né? É um hino, é como se fosse um encaixe perfeito. Na verdade, a professora Aline está falando de um encaixe perfeito. Você não pode jogar um anteprojeto à toa. Você tem que linkar, e eu ainda digo mais, já que estão aqui muitos ouvindo pela primeira vez, já que vocês vão fazer a pesquisa, o ideal é até que no anteprojeto você cite produções do futuro do pretenso orientador. Então, até esse alinhamento tem que ser levado dentro do seu anteprojeto. Lá você tem que fazer essa referência em relação ao futuro, o futuro orientador. E para isso tem que ter um alinhamento. Eu não posso citar simplesmente por citar um livro de um certo orientador, sendo que ele não tem nenhuma afinidade com aquilo que eu vou pesquisar. E mais, é possível sim você pegar outras temáticas do direito, como a Sueli colocou aí, direito à educação, mas você vai ter que alinhar com aquilo que o professor está estudando, aquele orientador está estudando hoje. E isso tem que ser o que ele estuda hoje, não é há 3, 4, 5 anos atrás. Só se há 3, 4, 5 anos atrás, ele continua com a mesma proposta, no sentido de ainda vir amadurecendo um certo tema de pesquisa. Mas se ele já mudou de olhar, de pensamento, de estratégia, você também tem que mudar. Então, tem que ter essa pesquisa
no histórico dele. Você tem que ir lá no dia a dia dele. O que ele anda pesquisando? Então, uma boa dica é, vá no Lattes, veja o que ele está pesquisando. Ah, só no Lattes, entre no site do PPGD, que é o programa de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão. Entre lá e veja a proposta. Tem lá as situações de publicidade, de publicações. Então, pesquisem, que isso faz com que tenha até maturidade para saber lidar e construir o teu anteprojeto de pesquisa. Mas bora lá, vamos parar de falar um pouco e vamos ouvir as nossas convidadas, né, professora Aline? Então, a gente chama agora, quem vai fazer ali o manejo e a conversação é a professora Aline, com a nossa querida Eliane Pires. Eliane, seja bem-vinda, professora Aline. Tira dela o máximo de como ela construiu o problema de pesquisa dela. Oi, Eliane, meu bem. Oi, professora. Um prazer estar aqui. Meu bem, se quiser se apresentar aqui para os nossos colegas, para quem não te conhece, fazer uma introdução acerca de quem é a Eliane hoje, de onde veio a Eliane, por que o mestrado, por que essa opção pela academia. Bem, pessoal, meu nome é Eliane Pires, eu sou advogada, sou especialista em Direito Tributário e Aduaneiro pela PUC Minas, e agora sou aluna do PPGD, sou mestranda do curso de mestrado em Direito e Instituição do Sistema de Justiça. Bem, a minha trajetória, o meu caminhar até aqui, na verdade, eu tive alguns, vou colocar entre aspas, alguns referenciais teóricos, e depois eu vou dizer para vocês quem são esses referenciais teóricos. Mas veja bem, o meu problema de pesquisa começou com uma inquietação em relação ao direito à saúde. Em que sentido? No sentido do direito individual e o direito coletivo. Quando eu vejo ainda o Estado fornecendo medicamento de alto custo para uma parte da população, para algumas pessoas, na verdade, para as pessoas que têm acesso à justiça, e para a grande maioria esse benefício não é ofertado, eu vejo isso como uma violação ao direito coletivo. Então, eu pensava assim, penso, né, que por que alguns têm e outros não têm? Então, eu vejo que não tem porque não tem acesso à justiça, não consegue esse acesso à justiça. Então, eu via isso como uma violação. E via isso também, essa questão da judicialização da saúde, como um ativismo assim, muito, muito forte. Porque eu percebo assim que não só na saúde, mas em outros ramos do direito, da vida civil, as pessoas não conseguem primeiro resolver as suas demandas de forma administrativa, elas sempre partem para a justiça no sentido de conseguir esses direitos, essas garantias. E aí eu sempre ficava vendo essa questão, e aí coincidiu com a pandemia. Quando começou a pandemia, o Maranhão, salvo engano, foi o primeiro estado a decretar o lockdown. Aqui na ilha e Passo Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. E foi o juiz Douglas de Melo Martins que decretou o lockdown. E aí começou muito, nós tivemos várias... Vocês estão me ouvindo? Aconteceram várias palestras através de lives, né? E a primeira palestra que eu assisti foi, por coincidência, sem brincadeira, mas por coincidência, foi da professora Aline com o juiz Douglas de Melo Martins. E ele abordou justamente essa temática desse ativismo muito forte, né, que as pessoas tudo judicializavam. Então, aquilo foi me despertando a curiosidade, e eu terminei de assistir a live da professora Aline, do juiz Douglas de Melo Martins, e fui procurar me informar. E logo em seguida teve uma outra live. De quem agora? Do juiz Marco Adriano com o juiz Clênio Schultz, que foi falar justamente dessa temática. Então, como a professora Vivi falou há pouco, o problema de pesquisa ele é uma construção.
a gente vai lendo, a gente vai buscando na literatura, vai buscando nos sites, mesmo essa pesquisa exploratória, em sites, em revistas especializadas sobre o assunto. Você vai, a cada dia que você vai lendo sobre aquilo, aquele problema vai te inquietando mais. E esse é o problema, que ele não te deixa você mais quieto. Não tem mais essa, não. Se você vai descobrindo naquela temática uma inquietação cada vez maior e você vai atrás daquilo, né? Então, eu comecei a pesquisar, foi muito coincidente com essa questão da pandemia, porque estava muito forte, muitas lives, muitas palestras, e eu fui atrás justamente de ter mais conhecimento. E aí fiz investimento, comprei logo o livro de Clênio Schultz, e fui atrás de outras coisas, e aí eu já tinha assistido um preparatório com a professora Aline numa outra oportunidade, mas eu não consegui terminar o preparatório, eu tive um problema nessa época, um problema pessoal de saúde, e eu não consegui levar em frente. E esse ano, quando começou, que eu assisti a live dela, eu comecei a procurar ela no Instagram. E aí mantive alguns contatos, e ela me falou, olha, nós vamos começar o curso do Infoju, e você não quer assistir tudo? Aí eu me interessei, porque eu já conhecia ela da forma dela na aula, né? Então, eu me interessei muito por essa questão de se eu vou fazer o curso com a professora Aline dessa vez, eu vou tentar o mestrado com ela. E aqui eu conversando com a minha filha, que também é acadêmica de Direito, e também foi aluna da professora Aline, e aí me incentivou mais. E aí eu comecei essa ideia foi crescendo. Vou falando para vocês, o problema é que o problema cresce. O problema, ele não diminui. Quando você se vê, você já está tão envolvido, porque quando a gente começa, a gente acha que tudo é muito difícil. A gente não tem acesso. Por exemplo, quando eu fui comprar o livro do juiz Clênio, eu não sabia onde achar o livro. Eu tinha procurado aqui na livraria aqui de São Luís, aí me falaram, não tem, já esgotou, não tem mais, tudo. Aí o juiz Marco Adriano, que eu fiz um contato com ele, assim, muito, muito receosa dele não me atender, eu falei, será que esse juiz vai me atender? Será que ele vai falar comigo? Aí ele prontamente me atendeu, se propôs a me ajudar, e aí me deu o contato do Clênio, ele disse, manda um direct para ele no Instagram que ele vai te responder. Eu fiquei, será que esse juiz federal ele vai me responder? Mas tudo bem, o não eu já tenho, vou correr atrás. Aí eu mandei para ele, ele prontamente me respondeu. Então, tipo assim, quando a gente começa, pelo menos a gente tem medo de tudo, a gente tem receio de tudo, a gente acha que nada é possível, que a gente não vai conseguir, isso é muito difícil. Só que aí a gente vai com calma, porque tem que ter calma, a gente tem que parar para colocar as coisas no eixo, se a gente quer realmente. Então, a partir disso, com esse meu problema crescendo, o que eu fiz? Eu fui atrás da professora Aline, como eu já falei para vocês, e ela me falou que estava com a professora Vivi no Infoju, e lá eu fui apresentar para ela meu problema de pesquisa. Quando eu apresentei meu problema de pesquisa para ela, meu problema virou outro problema, porque ela me disse, a gente precisa adequar esse problema, não está bom, vamos adequar de uma outra forma. Tu vai precisar de um referencial teórico, tu vai trabalhar com direitos fundamentais em Robert Alexy. Aí eu falei, o quê? Ela disse, tu precisa ler esse livro. Eu disse, professora, são quantas páginas esse livro, mais ou menos? É 700 páginas. Aí tá bom. Eu estava lendo 4 livros para fazer a prova escrita. Tinha um que tinha quase 1000 páginas. E o outro de 600 e poucas, de 600 e poucas páginas, e 2 na média de 300. Falei, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Isso é muita coisa para minha cabeça, e eu não vou dar conta. Mas aí a professora, não, tu vai dar conta. Ela me deu umas dicas de leitura, onde eu poderia achar os principais capítulos que ia assim, enquadrar dentro do que eu precisava pesquisar. E eu fui atrás. Como eu estou dizendo para vocês, estou falando para vocês, não é para colocar medo em vocês, pelo contrário, é para dizer para vocês que a gente pode. Eu, no começo, eu achava que eu não podia,
porque foi a primeira vez que eu fiz a seleção para o mestrado e eu passei de primeira, mas foi assim, é um trabalho árduo, você tem que se doar mesmo, você tem que dar o máximo que você puder. Óbvio que você não vai fazer aquilo que está fora do seu alcance, mas não é para assustar, não é para assustar, é para dizer para vocês que a gente consegue. Agora, vou falar para vocês, a gente consegue com orientação. Um seletivo de mestrado é difícil, não é fácil. Eu não vou mentir para vocês, contar para vocês, nem as professoras vão fazer isso, dizer para vocês que é fácil, que é mil maravilhas. Não é. É bastante assim, árduo para a gente, porque você tem que se dedicar. Mas você se dedica com orientação. Foi o que eu fiz. Eu fui buscar orientação com elas, e elas prontamente me ajudaram. Se você quiser, eu sempre falo assim, se você tem dúvida no teu referencial teórico, vai na Aline. Se você tem dúvida como construir a metodologia, vai na Vivi, porque elas se completam. É uma pega de um lado e outra pega do outro, e as coisas fluem. Agora, se você quiser entender esses livros abstratos e densos desses dos filósofos, como Kant, como Habermas e Rawls e outros, aí vocês têm que falar com elas, porque elas têm uma galera que orbita aí esse Infoju. O professor Pablo Camacho, a Maria, ali é um banco de dados. Professor Tales, é uma galera assim, extremamente preparada que, quando eu li Rawls, eu já tinha lido umas 10 vezes e só conseguia entender uma parte. Mas quando o professor, chegou e foi mostrando para a gente, assim, é como se ele contasse uma história e você vai se envolvendo e aquele conhecimento vai vindo, impressionante. Então, eu digo para vocês, o problema de pesquisa, ele é difícil, mas ele não é tão difícil quando você tem uma orientação. Se você tiver uma orientação correta, se você tiver alguém para te ajudar, com certeza você passa, porque eu passei. Se eu passei, que tinha muita coisa para fazer, que tinha casa para cuidar, um monte de coisa, trabalho, isso e aquilo, tem minhas limitações também. Se eu passei, e passei com uma boa nota, não foi, professora? Passei. A maior do certame, né, Liane? A maior nota da prova oral. Não, foi o Fábio. Ele tirou a mesma nota que você. Foi, tiramos na mesma nota. Então, tipo assim, se eu passei, eu falo sempre assim, gente, se eu passei, todo mundo passa, as pessoas passam. Mas é assim, é com essa construção, é com essa orientação, é com cuidado, é com você pegar o seu projeto com carinho, porque a professora, você vai mandar o projeto e ela vai fazer várias pontuações e vai te devolver, mas ela te devolve no sentido de te orientar para você realmente conseguir. E assim eu consegui. E hoje eu agradeço muito a equipe do Infoju por essa aprovação. Acho que Liane, ao entrar no mestrado, agora já como mestranda, você modificou o teu problema de pesquisa? Não. Ou permaneceste com ele? Não, eu continuo com ele, até porque eu ainda não tive assim, uma aula mais específica para essa análise do projeto com a professora Edith. Eu estou tendo com ela, que eu estou tendo jurisdição no Brasil e em Portugal, com a professora Edith, estou fazendo metodologia com o professor Cláudio Guimarães, e Direito Penal Econômico com o professor Veloso. Então, a gente ainda não entrou assim, no projeto em si, mas a gente está trabalhando nele para a gente qualificar o projeto. Estou trabalhando com o professor Cláudio Guimarães para fazer essa qualificação. Mas eu não vou mudar nada, por enquanto. E, Eliane, como é que foi a tua escolha? Porque a instituição que a Eliane optou por estudar, gente, no problema de pesquisa dela, foi o Poder Judiciário. Como tu chegaste até o Poder Judiciário, Eliane? Porque tu tinha diversas opções na época, a gente chegou, inclusive, a discutir sobre isso. Mas como você chegou no Poder Judiciário, mais especificamente no núcleo, acerca da saúde, que foi montado justamente no ano, foi implantado no ano da estruturação do teu anteprojeto? Então, como eu cheguei lá? Através dessas lives, como eu disse, através dessas palestras iniciais, né, eu fiquei sabendo, através da live do juiz Marco Adriano, que estava sendo implantado o Natijus aqui no Maranhão.
né, que é o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, que ele serve, né? Ele serve para embasar os juízes com relação às notas técnicas, porque tem muitas ações e que não passavam por um órgão desse, por um núcleo desse, que é composto por médicos, é composto por enfermeiros, por assistentes sociais, por farmacêuticos, que vão analisar se aquele medicamento realmente é necessário, se ele está na lista do SUS, se os critérios todos, esses critérios vêm norteados pela lei 8.080 de 90, que é a lei do SUS, né? Então, não existia isso aqui antes. Então, foi implantado nesse ano passado aqui e, coincidentemente, foi implantada a vara de saúde pública, uma vara especializada em saúde pública. Então, tudo assim foi coincidindo. Então, eu pensei, onde eu vou fazer a minha pesquisa? Lá na vara de saúde pública. Eu vou ver se as decisões, a partir da implantação do núcleo, se elas estão passando se as decisões que a vara está fazendo, se os juízes estão dando essas decisões, se está passando pelo núcleo ou não, se está atendendo, se o núcleo está sendo eficaz nisso aí, se ele está sendo eficiente, né, professora? Essas diferenças são importantes, né? Se o núcleo está atendendo com eficiência, né? Se essas decisões passam primeiro pelo núcleo para saber se aquilo realmente tem um critério objetivo, né? Então, foi assim, muito coincidente. Então, por isso, eu cheguei no judiciário, eu cheguei na vara por conta da implantação desse núcleo. E, Eliane, durante a elaboração do teu anteprojeto, você chegou a entrar em contato com alguém, com a equipe do núcleo para conhecer o funcionamento? Porque, como ele era muito recente, as informações eram muito incipientes. Tu precisaste mergulhar para poder montar a tua metodologia? Quem me deu as informações foi o doutor Marco Adriano, porque o núcleo foi implantado no meio da pandemia. E a pandemia limitou o acesso, a gente sabe, os acessos todos limitados, a gente não conseguia ir lá para saber. Então, o doutor Marco Adriano foi a pessoa que foi me dando as informações. Ele foi me passando quantas ações já tinham passado pelo núcleo, como é que estava funcionando, quem era a juíza titular da vara da Fazenda Pública, quem era o responsável pelo núcleo. Então, essas informações eu fui tendo através do doutor Marco Adriano. Foi ele que foi me orientando nesse sentido. Como a professora Vivi falou mais cedo, um pouquinho, ela disse: procurem pessoas que possam lhe orientar, procure pessoas que estão no ramo, pessoas que estão envolvidas nisso, né, que tenham esse conhecimento para trazer, para você ir embasando a sua pesquisa realmente. Excelente, Eliane. Por que eu fiz essa pergunta para a Eliane, gente? Porque a partir do momento que ela mergulhou no núcleo, ou seja, ela foi conhecer a fundo que eu digo, conhecer realmente o funcionamento, ela saiu da legislação que implantou o núcleo, que aí vem com todos os critérios, vem com todo o organograma, e foi verificar na prática se aquilo acontecia, justamente para aferir a viabilidade do problema dela. Porque uma coisa é você ter uma ideia, perfazer essa ideia e lapidá-la enquanto problema aparentemente relevante para o programa, porém a sua viabilidade só pode ser aferida a partir do momento que você conhece um pouco mais aquela estrutura. Então, por exemplo, ela não trabalha no núcleo, ela não trabalha nem mesmo em varas judiciais, enquanto servidora, nem enquanto magistrada, porque ela é advogada. Então, ela trabalha do outro lado. Então, funcionamento interno não é a seara do dia a dia dela. Pode ser de algum de vocês, caso vocês trabalhem com nenhuma instituição na qual vocês exercem alguma atividade técnico-profissional. Mas, caso contrário, você precisa conhecer para verificar a viabilidade do teu problema. Porque ela se perguntou justamente acerca da racionalidade das decisões da vara de saúde a partir da análise do núcleo. Como falar em racionalidade sem antes saber como funciona? Se realmente era viável trabalhar sob esse critério da racionalidade, por isso a indicação do livro do Alexi, né? Que eu brincava com ela que esse livro ela vai dormir debaixo do travesseiro, Eliane. Ela, professora, não vai dar o vá, durma com ele, todo dia 10 páginas. Então, essa teoria da racionalidade ela foi verificar a viabilidade. E é isso que cada um de vocês precisa se preocupar. A gente fica muito preocupado em fazer o trabalho que a Suelen acabou de estabelecer aqui pelo chat. Professor, então tem que fazer essa coordenação entre os elementos? Sim.
E depois que isso estiver pronto, que foi o caso da Eliane, e ela fez isso depois que o problema estava estruturado. Ela, inclusive, veio com um certo ar de alívio. Professora, consegui, já terminei, ótimo, agora a gente vai verificar se ele é viável. Ela deu um pulo lá. Mas como assim já não está pronto? Na realidade, não, está pronto a estrutura. Agora a gente vai verificar se isso realmente é um problema viável. Viável em que sentido? Ele é real? Ou é algo que a gente está hipotetizando a partir de uma lei em abstrato? Porque é isso que acontece, já que a gente não estava na praxis. Isso veio da lei em abstrato, da lei propriamente dita. Chama de lei em tese ou em abstrato. Então, a gente precisava saber se na prática havia viabilidade quanto àquela discussão. Porque, por exemplo, se não houvesse decisão nenhuma indo para a vara e o núcleo não estivesse nem implantado, não tinha como estudar. Então, o problema se tornava inviável, mesmo que seja relevante, mas ele não tem viabilidade. Ora, se o núcleo existe, mas as decisões não passam por lá, ele não tem estrutura, não há funcionamento, simplesmente está, como a gente coloca, uma estrutura proforme, vai se estudar o quê? Então, não há viabilidade. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Então, a gente vai ter primeiro uma estruturação a partir do problema teórico e depois verificar se esse problema ele tem uma viabilidade em relação ao seu estudo. Então, é viável trabalhar esse problema? É possível, a viabilidade aqui no sentido de é possível ser trabalhado, é possível ser estudado, ou tem variáveis que tornam variáveis impeditivas em caráter absoluto, ou seja, torna impossível, como aconteceu. O primeiro problema dela, a gente encontrou diversos obstáculos, porque a gente não conseguiu comprovar a viabilidade. Porque essa viabilidade vai ser questionada lá na entrevista, como ela foi. Ela foi questionada acerca da viabilidade. Mas como você vai ter acesso lá no núcleo? O núcleo está funcionando? Não é recente? Para que ela possa defender a viabilidade, ela precisa conhecer. E por isso que ela mergulhou a fundo, porque ela é questionada. Mesmo que no projeto você não coloque isso de uma forma muito, muito densa, mas o momento da entrevista é uma das primeiras perguntas. E a entrevista é em cima do teu projeto. Então, se tu não conseguires defender, nada adianta. Ter um problema bem estruturado em abstrato, se na prática ele não tem viabilidade, ou tu não consegues defender. Excelente, Eliane. Muito obrigada. Queres fazer as considerações finais? Bem, o que eu quero dizer para os meus colegas, meus futuros colegas mestrandos, é que no projeto também, a professora já até falou isso, mas é bom lembrar um pouquinho mais, quando vocês estiverem fazendo um anteprojeto, trabalhem com artigos do pretenso orientador de vocês. Se vocês forem para a área de saúde, pegue os projetos da professora Edith. Se vocês forem para Paulo Roberto, peguem artigos dele na área de federalismo, peguem o que ele está escrevendo, o que ele está estudando. Por quê? Se você levar o teu anteprojeto para tu passou na prova escrita, na hora da prova oral, se o teu orientador olhar que tu não tens nada, tu não fez referência ao teu orientador, aos artigos dele, ao que ele está escrevendo, que ele está estudando, é um ponto muito negativo. É um ponto muito negativo. Inclusive, como uma experiência ruim, tiveram pessoas que foram reprovadas na entrevista porque não tinham no projeto não faziam referência aos artigos dos professores, dos orientadores. Teve um professor que comentou, mas você não falou nada do seu orientador ou do seu orientador. Não tem nada, você não traz contribuições dele. Então, é uma coisa importante que vocês têm que ficar muito ligados. Se você estiver trabalhando no anteprojeto de vocês, corram para os artigos do teu orientador, vejam o que ele está escrevendo, o que ele está estudando, e tragam contribuições para o anteprojeto de vocês. O resto, galera, se doar mesmo, dentro do teu tempo, dentro da possibilidade. É um período mesmo que a gente fica afastado, as pessoas acham a gente chato, a gente não sai mais, a gente não toma cerveja, a gente não bate papo, mas é porque a gente está muito envolvido num projeto futuro. Então, todos têm condição de passar assim. É só querer, correr atrás, pedir a Deus também orientação, pedir orientação dos professores do Infoju, que dá tudo certo. Obrigada. Eliane, gratidão, meu bem. Muito obrigada por ter aceito o convite. Foi excelente. Esse repasse de experiência, com certeza, está sendo bem frutífero e está abrindo um pouquinho aqui o leque dos nossos colegas e colegas que estão aqui conosco. Gratidão mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. Passo a palavra à professora Viviane.
Eliane, mais uma vez é um prazer revê-la aqui. E ela dá um conforto, né? Uma tranquilidade, e isso que é interessante a gente ouvir nesse momento que está difícil para todo mundo. Mas nós temos que ter em mente que a possibilidade de estudo, você se dedicar a um estudo, se dedicar à academia, é um momento de felicidade diante das situações que a gente está envolvido atualmente. E o Infoju vai ajudar, vai auxiliar, lógico, precisa de trabalho duro, disciplina, boa vontade, olhar acurado, você tem que ser investigativo. Essa é a proposta de quem quer começar, se lançar na carreira acadêmica. Ser investigativo, não tenha medo de investigar. Não, tudo fica, mesmo aquela leitura mais singela que você faça rapidamente, fica. Isso vai fazer toda a diferença ao final. Por isso que a professora Aline falava para a Eliane, olha, todo dia 10 páginas. 10 páginas. O que era isso? Devagar e sempre. Pouquinho, vai começando todo dia, que uma hora você vai ter o sucesso, e ela teve o sucesso. E aí agora vamos chamar uma outra grande vencedora desse grande certame. Foi um certame que durou muito. As grandes palavras, conversações sobre o último edital do PPGD, começou lá, eu me lembro das lives, era o primeiro semestre do ano de 2020. E ficava toda aquela expectativa. Então, eu acho que vocês, nesse ponto, vocês são vencedoras, só no sentido de segurar a ansiedade, porque foi longo, o processo foi intenso. Então foi uma grande, todos, né? Foi um grande cobaia, até porque foi um processo que ele foi ali no primeiro momento tentando ser totalmente online, depois teve um momento presencial, mas que deu certo. E nós vamos chamar agora uma outra grande vencedora, que é a Daniele Lima, minha colega aqui de sobrenome. Dani, seja bem-vinda, mais uma vez é um prazer. E eu quero que você, primeiramente, te apresente, assim como a Eliane fez. Depois, conte para a gente como é que foi construir o teu problema de pesquisa. E eu digo mais para vocês aí, ela misturou o problema de pesquisa dela com uma ideia de todo um embasamento teórico. Dani, conversa com a gente aí, como é que foi a tua experiência. Obrigada, professores, pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, Eliane, minha colega de turma. Bom, meu nome é Daniele, primeiramente vou me apresentar. Eu sou graduada em Letras pela UFMA, sou ingressa da UFMA, eu graduei em 2007. Então, eu sou professora há uns 15 anos, mais ou menos. Mas sempre tive o sonho de ser professora, ou de ser professora da área do direito. Sempre tive o sonho de exercer, de fazer o curso do direito. Aí, há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, 5 anos e meio, mais ou menos, eu entrei no curso do direito na UNDB. E já no primeiro período, quando perguntavam, qual carreira vocês irão seguir? Eu sempre dizia, carreira acadêmica, eu vou ser professora. Carreira acadêmica, eu vou ser professora. Eu já comecei o primeiro período focando no mestrado da UFMA. Todos os períodos que passavam, eu imaginava, eu já estou mais perto do mestrado, eu estou mais perto do mestrado. Eu sempre ficava focando. E na UNDB eu conheci a professora Aline, fui monitora dela em Direito Administrativo, já me apaixonei por ela. E coincidiu de, no fim do meu curso, ano passado, eu terminei o Direito em agosto do ano passado. E as inscrições do mestrado começavam em setembro. Aí abriu uma nova turma do Infoju. Eu fui terminando dia 27 de agosto, já no dia 1º eu fui entrando no Infoju, fui me inscrevendo com nada pronto. Aí eu cheguei para a professora Aline, ingênua, professora, eu vou pegar minha monografia e fazer um projeto para entrar no mestrado. Ela, não, Dani, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ela foi me explicar e com as aulas eu fui entendendo, realmente não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque o projeto, o problema, ele tem que partir de um anseio teu, mas que tenha uma utilidade ao público, principalmente ao público daqui do Maranhão. Então, o que eu pensei? Eu juntei todo aquele arcabouço teórico que eu tinha, que eu também... meu orientador foi o professor Delmo, que é meu orientador agora no mestrado, então eu já tinha um contato com ele, e tinha um contato com todas as leituras que ele faz. Então, eu me usei disso. Então, eu peguei todo o arcabouço teórico que eu tinha colocado na monografia para partir para o lado mais prático e fazer minha problemática para o anteprojeto.
Então, na monografia, eu analisei o acesso à justiça a partir do livro O Processo de Kafka, porque como eu sou de letras, eu quis unir, né? Lógico, literatura com direito. E usei a teoria do poder simbólico, de Bourdieu, Foucault, todos eles estavam na minha monografia. Só que no projeto da UFMA, no anteprojeto, você tem que ter um marco teórico. Aí, conversando com a professora Aline, a gente escolheu como marco teórico Bourdieu, e trouxe essa questão de análise do poder simbólico, do acesso à justiça, às mulheres que eram atendidas na delegacia de Polícia Civil do 1º DP. Meu problema era, será que há relações jurídicas de poder entre os agentes de polícia e as mulheres que são atendidas nessa delegacia comum? Será que elas não são encaminhadas para delegacias de mulheres simplesmente pelo fato do gênero, quando, na verdade, o problema que elas teriam levado até aquela delegacia não seria um problema, digamos assim, que poderia ter sido resolvido lá? Então, eu quis fazer essa análise do poder do discurso simbólico, do poder do direito simbólico na fala e no ato dos agentes de polícia. E foi assim que nasceu o problema. Só que tem uma pequena observação. Na hora da banca, por que o problema ele tem que estar bem linkado com o projeto? Porque o meu projeto, humildemente falando, né, modéstia à parte, mas com a orientação das professoras, ele estava perfeito. Eu acho que foi quase com a certeza que foi por isso que eu passei. Porque na hora que eu fui apresentar, de cara, o professor Veloso, que é o coordenador do curso, que estava na minha banca, junto com o Cláudio, que é o professor de metodologia, o professor Veloso já chegou e disse assim, mas está todo mundo falando sobre gênero, está todo mundo falando sobre mulher, esse assunto é batido. Só isso que eu tenho para falar. Foi esse o comentário dele. E o professor Cláudio disse que o projeto não tinha o que falar, estava perfeito, que ele não tinha consideração nenhuma a fazer. Então, eu acho que o projeto em si foi o que me ajudou, porque ele achou que o assunto falar de gênero, de mulher, já se fala muito na academia, já tem muitas dissertações sobre isso. Então, hoje, o meu projeto já não é mais aquele. Tanto que o professor Delmo, na hora que o professor Roberto falou isso, ele me perguntou, candidata, se fosse proposto a você mudar o tema, você mudaria? Eu, com certeza. Se o professor orientador assim desejar, eu mudo, sem problema nenhum. Lógico, eu quero entrar, estou desde 5 anos atrás querendo entrar. Aí, quando começou agora o semestre, o professor Delmo conversou comigo, ele está trabalhando agora, ele trabalha com várias áreas, né? A área dele é filosofia, ele é doutor em filosofia pela UFRJ e tem PhD na área da justiça, do direito. Mas a área dele é toda filosófica, que é a área que eu estudo também, que eu gosto, na área da filosofia do direito. E ele faz estudos sobre meio ambiente, sobre biopolítica, discurso do poder. Então, agora ele pediu para mim, Dani, como eles estão agora exigindo que a gente fale sobre coisas atuais, vamos falar da Covid? Vamos tentar analisar o poder simbólico dentro das decisões judiciais que estão tratando de Covid? Aí o professor, vamos. Aí ele, mas a gente vai precisar de uma ajuda do direito, porque eu sou da filosofia. Aí eu pedi a co-orientação da professora Edith, que é a orientadora da Eliane. Então a gente vai unir agora, ele vai ser meu orientador e ela minha co-orientadora, para a gente fazer essas análises. Nós ainda o problema ainda está nascendo. Como as professoras falaram, a Eliane, a gente lê muito. Eu estou lendo muito, vocês não têm noção do tanto de coisa que eu tenho que ler, que eu já li, que eles dois mandaram, que eu vi dobrado, né? Edith e Delmo. Então, pastas e pastas de leitura. E a gente ainda está decidindo se eu vou analisar as decisões nacionais do STF ou as decisões daqui do Maranhão, ou Maranhão ou STF, mas tudo no que concerne às decisões tomadas sobre o assunto Covid e se houve exercício de direito do discurso do poder nessas decisões judiciais. E a gente escolheu esse tema, essas instituições também pelo período pandêmico, porque como está muito complicado de fazer as pesquisas de campo, que era o que eu queria, primeiramente, tanto que eu falei para o professor Delmo, professor, vamos pensar em algo de pesquisa de campo? Falei, até que ele chegou, Dani, não dá.
tá difícil, tá complicado. As nossas aulas do mestrado são online, a gente nunca teve uma aula presencial até hoje. Então, assim, vamos tentar facilitar a nossa pesquisa? Tá bom. Então, vamos pegar as decisões, porque é também algo atual, é algo viável, e é algo que vai ser útil, é algo que ninguém está pesquisando, assim, não tem pesquisas prontas, ainda estão pesquisando, e é algo novo, que é o que o professor Veloso quer, não é? Então, tá bom. E é isso. Dani, que depoimento maravilhoso. E assim, mesmo nesse primeiro momento, porque aí existe duas Daniele, né? Duas. Uma do antes e uma do depois. Agora eu queria que tu comparasse para mim do antes e do depois, como é que foi teu percurso? Eu sei que o depois está em construção ainda, teu programa de pesquisa, mas tu já sabe mais ou menos como é que é e a relevância de estar muito vinculado com todo o projeto, né? Tá tudo muito vinculado, tá tudo muito misturado, não tem como a gente criar um bom tema, um bom título, delimitação, variável, hipótese, justificativa, se o problema não está bem traçado, né? Bem estruturado. Mas, assim, o teu primeiro projeto, o anteprojeto, ele falava numa situação, numa relação de poder em relação ao gênero na delegacia. Como é que foi para te criar essas três situações? Eu já entendi que a questão da relação de poder foi por conta, poder simbólico, por conta de um olhar teórico que você já tinha. Isso é uma ótima dica para todo mundo. Olha só o que ela pegou. Ela foi esperta, inteligente. Nesse caso aqui, ela não partiu do nada. Então, ela foi lá em algo que ela gostava, que ela tinha afinidade, e mais, ela conhecia já o futuro orientador, o futuro que se tornou atual orientador. Então, esse desejo foi tão grande, esse desejo que eu falo, pessoal, desejo no sentido de entender o que ele estuda, quais são as situações que ele está sintonizado. Então, ela deu uma ótima dica para todos nós aqui. Então, desde a graduação, ela já vinha ali movimentando. E outra coisa, Dani, ela foi esperta também para entender que ela precisava deixar a monografia. Então, é o momento de mudar de ciclo. Isso é muito importante para ela. Isso é ótimo para quem quer entrar no meio acadêmico. É você saber deixar ciclos. Então, ela já deixou o ciclo do anteprojeto e já foi para outro ciclo. E eu tenho certeza que futuramente, se ela tiver que entrar em outros, e é esse o olhar do pesquisador. Essa é a grande importância. Então, Dani, não sou eu que vou falar hoje. Viviane e a Aline vai falar mais. Daqui a pouco a gente vai dizer a data que vai começar. Mas eu quero que tu conte para a gente como é que foi esse link, essa estruturação. Eu vou pensar em delegacia, eu vou pensar em poder simbólico, vou pensar em questão de gênero. Como é que foi para unir tudo isso? Como é que foi para criar esse momento de problematização? Professora, assim, foi bem doído, foi bem complicado, porque, assim, como eu cheguei de supetão na seleção, foi uma seleção que, para mim, durou de setembro a fevereiro. E eu estava vindo desde janeiro fazendo monografia, então eu pensei, assim, 1 milhão de vezes, antes de entrar nessa seleção de mestrado, eu queria tanto, mas eu estava tão cansada, e eu ficava sempre naquilo, e a professora ali, faz, Dani, faz, Dani, faz, Dani, meu Deus, eu vou... Aí, quando ela me disse que não tinha nada a ver com monografia, eu vou pirar, de onde que eu vou criar esse problema com poder simbólico? Aí foram várias coisas. Eu quis primeiro analisar a questão de gênero, mas não sabia onde. Depois eu queria analisar a questão da mulher negra, mas não sabia onde. Aí eu queria analisar a mulher negra, tudo junto. Aí a professora ali, Daniela, vamos afunilar, tá muito amplo, tá muito amplo. E era assim, quanto mais amplo fica, mais complicado fica de você fazer essa pesquisa. Porque se eu tivesse feito, por exemplo, a questão da mulher negra e entrar a questão de gênero, questão de raça, então já era uma coisa muito maior. Aí eu lembrei da relação jurídica de poder que tinha no livro da monografia. Porque, não sei se vocês já leram o Processo de Kafka, o personagem principal, durante toda a história, ele é acusado de algo que ele não sabe do que é. E os agentes sempre usando daquele discurso do poder, por terem um juridiquês, por serem agentes de justiça, e por ele não pertencer ao cenário jurídico, não fazer parte dessa classe, ele não tem o direito de saber.
Então, durante o tempo todo, ele tem uma relação muito conturbada com os agentes de justiça. Eles o tratam mal, falam palavras bem complicadas para ele realmente não entender de propósito. Aí eu comecei a falar que relação jurídica pode ter aqui, no atual, que pode ser assim. Aí eu pensei, agente de justiça, delegacia, delegacia. E eu quero falar de mulher. Mas a delegacia da mulher já é preparado para atender dessa forma. Então, lá não deve ter. Aí eu, mas será que se numa delegacia comum as mulheres são tratadas assim, elas são levadas, digamos assim, entre parênteses, a sério, por elas serem mulheres? Assim, porque eu também passei por uma situação, eu também lembrei de situações que eu passei, duas situações de furto, em que eu fui com uma amiga à delegacia normal, na época Refesa, e eles nos trataram assim com bastante preconceito, tipo, até a minha amiga falou assim, ele falou assim, o que tinha dentro da sua bolsa? Aí ela falou que tinha um iPhone, não sei o que, a sua bolsa estava muito invocadinha, senhora, você não acha que isso é assunto para a delegacia da mulher? Aí eu, ui, e eu não era da área do direito, já faz muito tempo isso, eu ainda era só da área de letras. Aí eu fui lembrando dessas situações, dessas dores pessoais, que eu não gosto de ir para uma delegacia normal por isso, porque geralmente são homens, e eu acho que eles são meio brutos, então eu pensei, será que se eu for lá e fizer essa pesquisa de campo, eu não vou perceber esses discursos de poder nesses atendimentos, quando eles estiverem recebendo mulheres? Aí foi daí que saiu o problema. Aí eu falei para a professora Aline, agora vamos começar. E eu tinha um mês, isso foi em setembro. No fim de setembro, tinha que entregar o projeto para fazer a inscrição. A gente começou 1º de setembro, se eu não me engano, dia 28 era o último dia. No último dia, eu estava louca, tentando colocar o projeto, terminando e mudando. A professora, volta, faz de novo, volta, faz de novo. Foi assim, o pior mês da seleção. O pior mês da seleção toda foi o mês o primeiro mês de inscrição, porque eu não tinha nada pronto. E assim, não adianta de nada você ler todos os livros, que são livros enormes, livros de 600, 900 páginas que caem na prova. Não adianta nada você tirar 9 na prova e ter um anteprojeto péssimo. Eu tenho amigos que fizeram o mestrado junto comigo e tiraram notas maiores do que eu na prova escrita, mas não passaram no anteprojeto, foram desclassificados. Então, assim, uma coisa complementa a outra. E a tua entrevista, ela vai sair do teu anteprojeto. Então, se não tiver um anteprojeto com um problema bem formulado, e se esse anteprojeto não tiver todo linkado ao redor desse problema, eles vão te pegar na entrevista e você não vai saber responder. Tanto que no meu, eles não tiveram o que perguntar. O professor Cláudio só disse que o projeto estava perfeito, não tinha o que acrescentar, e o professor Veloso só disse que o assunto era batido, que era sobre mulher e que ele estava vendo toda hora falando sobre feminino, sobre gênero, que ele achava isso batido. Mas, assim, não me perguntaram mais nada. A minha entrevista, eu acho que não durou nem 5 minutos. Eu apresentei e as perguntas não duraram nem 5 minutos. Então, eu penso que o projeto foi fundamental para que eu passasse. O problema está lá bem construído. Com certeza, pessoal, se eu tivesse aí sentado, igual vocês estão, eu estaria doida para olhar esse anteprojeto. E aí, pensando, eu vou compartilhar ele rapidinho aqui, só para vocês verem o título dele, e eu vou lá na parte do problema dela, para vocês lerem e sentirem como é que foi uma conexão tremenda para ela construir essa proposta. Só um segundo, vamos lá. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, que a gente está aqui para poder. Quer dizer, Dani está aqui para poder responder para a gente. Deixa eu ver aqui, está iniciando, vamos lá.
Pronto, acho que agora foi. Estão vendo? Agora abriu, Viviane. Pronto. Agora sim, estão vendo, né? Olha aí. Então, está aqui o título dela. Pode até falar, Dani, eu vou passando. Só para falar para o pessoal, para eles olharem aqui. O título é Direito e Poder Simbólico. Esse título também começava assim a minha monografia. É uma análise sobre as relações jurídicas que fabricam relações de poder, no que se refere ao acesso à justiça de mulheres na Delegacia Central de Polícia Civil 1º DP de São Luís do Maranhão. E como marco teórico, eu usei o Bourdieu, que é uma das teorias que o professor Delmo usa muito. E ele, quando me orientou a fazer a monografia, foi o autor que nós mais utilizamos. Porque a gente tem que lembrar também que em monografias a gente usa várias teorias, né? A gente faz um apanhado geral, mas na pesquisa jurídica do mestrado, a gente tem que escolher o marco teórico. É o principal que vai nortear a pesquisa inteira. Então, na hora de fazer esse recorte, eu coloquei o Bourdieu. E bem aí está a pergunta, que é o problema. Sendo assim, que medida o atendimento às mulheres na Delegacia Central da Polícia Civil 1º DP de São Luís Maranhão, como forma de acesso à justiça, estabelece relações jurídicas que refletem um poder simbólico. Então, esse foi o problema. E também a questão do acesso à justiça é algo que o professor Delmo estuda bastante. Quando ele me orientou na monografia, ele até sugeriu que eu usasse o Capelletti, que é o autor central sobre o assunto. Também, por isso eu quis colocar a questão do poder simbólico, acesso à justiça, tudo para agradar o orientador ao qual eu queria ser orientanda. É uma ótima estratégia. Ela deu o que ele gostava, né? Uhum. Ela trouxe o que ele já tem afinidade, o que ele deseja. E é isso, é uma estratégia, não deixa de ser uma estratégia. Não adianta você ser como ela contou, intensamente muito bom. Não é, eles não estão atrás de uma perfeição, eles estão atrás de um pesquisador, de alguém que tem esse perfil acadêmico. E o pesquisador é alguém que tem falhas, que erra, que tem dificuldades, mas é alguém que explora, que corre atrás, que está lá pronto para ser desafiado, que quer trazer algo diferenciado para o mundo jurídico. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem esse perfil. E é possível sim, né? Tanto a explicação da Dani quanto da Eliane, é possível sim. Então, Dani, foi um prazer te receber aqui. O Infoju agradece muito. E aí, fica à vontade para colocar suas concepções finais. Não, eu só queria, acho que como um conselho meu, um conselho principal, porque assim, vem de mim esse desejo de ser mestranda, de ser professora na área do direito, de ser pesquisadora desde sempre. Eu nunca imaginei a carreira do direito sem ser outra coisa, a não ser acadêmica, pesquisadora, professora. Então, assim, meu conselho é: queiram muito, tenham certeza, porque a seleção, apesar de não parecer que quando a gente está fazendo a seleção parece que vai ficar doido, porque é difícil. A nossa, né, Eliane, durou de setembro a fevereiro, gente, foi um martírio. Em fevereiro eu já estava me arrastando, não aguentava mais. Mas, assim, é a parte mais fácil do mestrado. Não é a parte mais difícil. Você tem que querer muito fazer esse mestrado, tem que querer muito ser pesquisador, porque o programa é pesado, o programa é difícil, nós temos que ler muito. Além de fazer a nossa pesquisa, o nosso projeto, nossa dissertação, ainda tem as cadeiras que a gente tem que estudar. Então, por exemplo, para segunda-feira, já são 3 livros que eu tenho que ter lido. Cada semana a gente lê, eu acho que em média são livros, não são nem artigos, porque se você for somar tudo que vem na semana, é muita coisa, é muita página, é muita pesquisa, então tem que querer muito, de coração, porque é puxado. Então, assim, se dediquem, se dediquem, se dediquem e queiram muito, muito mesmo, com vontade, para quando entrar lá vocês valorizarem e não desistirem e irem com tudo, porque tem que ter força de vontade para entrar e para continuar. É isso.
Muito bom, Dani, muito bom. Obrigada pela dica, pela orientação, tanto a Dani quanto a Eliane, muito obrigado. Mas eu e a professora Aline temos uma surpresa agora para vocês. A gente veio, na verdade, demonstrar para vocês, com esses exemplos, essas provas aqui do Infojur, que o Infojur, mais uma vez, vai lançar agora no mês de julho, e segunda-feira já começa as inscrições, né, professora Aline? A nossa próxima mentoria preparatória. E está tão bom quanto foi anterior. Lembrando que a gente foi analisando cada um dos nossos alunos em Infojur, tanto os que tiveram sucesso, quanto aqueles que vão novamente estar com a gente, e preparamos uma mentoria exclusiva, bem personalizada, e vendo as dificuldades e as necessidades daquilo que nós, enquanto mentores, podemos auxiliar para que você consiga alcançar o processo seletivo. Por isso, a gente veio lançar para vocês hoje a nossa mentoria preparatória. E segunda-feira começam as inscrições. Professora Aline, conta mais para nós, como será? Na realidade, a mentoria preparatória, ela vem até melhor do que o programa das turmas anteriores, porque a gente aprendeu com as turmas anteriores a partir das experiências dos nossos alunos, e isso acontece na experiência docente. Então, faz parte, o aprimoramento faz parte do nosso ofício. Então, tendo isso em vista, vai vir com algumas modificações em relação às turmas passadas. Então, a gente acrescentou alguns elementos a mais, justamente pensando para vocês terem uma noção, a depender da opção que vocês fizerem, vai ter um dos bônus, a gente vai trabalhar justamente acerca da pesquisa de informações durante a pandemia. Porque a gente sabe que as bibliotecas físicas, a maioria, se não, arrisco dizer todas, se não estão fechadas, vão fechar, pela postura externada pelos nossos governos, né, tanto municipal quanto estadual, em virtude do agravamento da pandemia. Então, como pesquisar nesse momento? Então, a gente já contactou com a professora doutora Suênia, que ela apenas ministrou uma live, né, Viviane? Apenas um bate-papo, e dessa vez ela vem com dicas específicas para nós. Por onde pesquisar? Quais são as fontes legítimas? Porque tanto a Eliane quanto a Daniele, inclusive, foi um dos pontos chaves para a construção dos problemas dela, foi justamente esse norteamento, que na graduação e na vida profissional, técnico-profissional, né? Aí seja como advogado, ocupante de carreiras jurídicas em instituições públicas, normalmente não são fontes corriqueiras. Então, são fontes muito específicas. Então, por exemplo, ela vai trabalhar conosco a importância da qualificação dada pela CAPES, chamada de Qualis. Então, o que significa uma revista Qualis A1, Qualis A2, B1? Qual a importância que isso tem para o anteprojeto? Então, o professor Stefano veio com marco teórico, referencial teórico, mas agora a gente vai saber como encontrá-los. Como encontrá-los? Quais são as nossas possibilidades? Isso daqui é só, na realidade, um exemplo de novidades que a gente está trazendo com essa mentoria. Então, gente, inscrições abertas a partir de segunda-feira. Nossas aulas vão começar dia 1º de julho, tá ok? E a gente terá aí 6 meses de curso, porque, como bem colocou a Daniela e a Eliane, a seleção ela é longa. Como o edital, a previsão de abertura é para setembro, a intenção é que vocês façam esse trabalho de maturação que elas descreveram aqui. Porque vocês perceberam que o projeto não é do dia para a noite, é um processo de maturação. Por isso, a nossa preocupação é abrir a turma 2 meses antes da previsão de publicação do edital. Porque a intenção é que quando o edital for publicado, você já esteja com o projeto pronto, que se preocupe apenas com as obras que serão divulgadas só com o edital. Porque, como elas bem colocaram, as obras, além de densas, elas são volumosas. Então, se coincidir o exercício de elaboração do anteprojeto com as obras, é sobre-humano, que foi o caso aqui da Daniela e o pessoal da turma 2, porque, no caso, eles oportunizaram. Alguns estavam vindo da graduação, outros estavam com compromissos anteriores que só conseguiram liberação a partir de agosto. Mas, no caso de vocês, não, vocês estão com tempo. Então, é para vocês aproveitarem de forma produtiva esse tempo, otimizarem o tempo. E ele não vai ser gasto à toa, acreditem. Só para inscrição, vocês precisam de memorial descritivo, vocês precisam de currículo Lattes, vocês precisam do anteprojeto, vocês precisam
de uma declaração de proficiência em línguas. Então, não é pouca coisa. Então, por isso que a gente vai trabalhar de forma paulatina. Então, são 2 meses intensos com o anteprojeto. Em setembro, assim que sair o edital, vai ser mais praticamente um mês e pouquinho com as obras, e depois, com o resultado da prova escrita, mais um mês e meio aí com a simulação das entrevistas. Então, é um trabalho de 6 meses aí. Então, vai começar em julho e finalizar em dezembro, o edital realmente saindo em setembro, porque ano passado prometeram setembro, saiu em outubro e a seleção foi até fevereiro. Então, foi mais de 6 meses de seleção. Para quem começou antes, para nós, a gente pensa que o calendário esse ano talvez não tenha esse intempérie, já que ano passado a gente teve o fator da pandemia, né? Por ser o primeiro ano da pandemia, tudo mudou. Agora não. Agora já há mais ou menos uma articulação interna acerca desse procedimento dentro do contexto pandêmico. Então, provas online, estrutura de plataforma, então tudo isso já está melhor estruturado em comparação com o ano anterior. Então, aqui a nossa proposta são 6 meses. E, gente, terminaram as aulas, vocês vão estar livres da professora Lívia e professora Viviane? Jamais. Como a Daniela bem colocou, a perturbação aqui é contínua durante os 6 meses. Então, terminaram as aulas, e aí tanto a Daniela quanto a Eliane chegaram a participar. A gente faz, inclusive, lives, nós promovemos eventos, trazemos outros profissionais para justamente preencher as lacunas que ficaram durante esse processo. Então, todo o tempo que a gente tem dentro desses 6 meses, eles são otimizados em máxima medida. Então, o que a gente está ofertando aqui não significa dizer que durante o processo a gente não possa estar inserindo novos elementos, porque a turma, na realidade, a demanda vai ser construída por vocês. A gente ainda não sabe quem vai compor a turma, então a gente planejou com base em experiências anteriores, mas o perfil da turma vai ser construído por vocês. E é só em sala de aula, no dia a dia, que a gente consegue realmente delinear esse perfil. Então, junto conosco, por exemplo, quem fizer o curso completo, né, estiver conosco os 6 meses, a gente tem uma comunidade privativa, que a gente abre no nosso WhatsApp, que também serve como plantão de dúvida instantâneo. Além disso, nas nossas plataformas, o InfoJu tem uma plataforma própria, então a Eliane e Daniela utilizaram na época o Google Classroom. E agora a gente está um pouquinho, a gente aprimorou, não é mais o Google Classroom, agora o InfoJu tem a sua própria plataforma. Então, lá a gente vai estar disponibilizando não só materiais, vai ter plantão de dúvida, é uma plataforma de diálogo também, tá ok? Então, estaremos disponibilizando tudo para vocês, as correções, discussões, vai ter plantão de dúvida também por lá. Então, a conexão é direta. A conexão é direta. Só não temos contato presencial em virtude da pandemia, mas, de resto, tenho a certeza. Nós somos minuciosas, tanto é que a gente sempre começa soprando. Então, gente, tenha tranquilidade, recebam de coração aberto, porque realmente é passado o raio-x. E ninguém faz aqui desdenhando, pelo contrário, é porque realmente o trabalho que a gente se propõe é com seriedade. Então, nenhum de vocês vai passar 4 horas da noite de vocês durante 6 meses, de 2 a 3 vezes por semana, para vir brincar. E nem nós. Então, o trabalho realmente é desenvolvido com seriedade, com minúcia, porque a intenção é realmente, como dizem, né, deixar o anteprojeto redondo. E a banca já deixou clara, a banca que eu digo, as bancas, né, já deixaram claro que o que vai valer e ser determinante é o anteprojeto na entrevista. Eles não vão mais nem mesmo admitir retificações a partir da oralidade. Ah, porque eu tive intempéries, o projeto foi entregue, depois eu amadureci, esse discurso caiu por terra. E isso foi dito com todas as letras da boquinha do professor de metodologia, que é o professor Cláudio Guimarães. Ele falou para 2, 3 candidatos da banca dele. Se não está no projeto, eu não vou nem avaliar. E isso aconteceu em outras bancas também. Então, nem adianta você falar, está no projeto? Não está? Eu sinto muito. Não está? Eu sinto muito. Então, eles estão amarrando em máxima medida o projeto. Então, nosso trabalho só aumentou agora em 2021, em relação a esse anteprojeto. Então, desde já, considere-se muito bem-vindos, porque eu tenho a certeza que iremos nos reencontrar em sala de aula a partir do dia 1º. Então, segunda-feira, as inscrições já abrem.
pelo site do Infoju, tá, pessoal? www.infoju.com.br. E as informações todas serão divulgadas a partir de segunda-feira. Valores, os nossos módulos. Então, a gente vai ter módulos, vai ter composições especiais, que é módulo 1, 2 e 3 juntos, e aí vão vir com algumas vantagens. Então, tudo isso vai ser externado para vocês a partir de segunda-feira. E a inscrição feita pelo nosso site. Então, já se considerem muito bem-vindos. Gente, gratidão por todos estarem aqui até quase 10 horas da noite. Então, espero que tenha sido proveitoso, frutífero e que sirva para vocês otimizarem essa pré-preparação de vocês para o mestrado. E aqui, nunca, nossa intenção não é assustá-los, mas como a Daniela e a Eliane bem colocaram, a gente trabalha de uma forma muito transparente. Então, há necessidade de dedicação. Nenhuma delas virou para vocês ou colocou aqui que a professora Aline escreveu o trabalho de um ou escreveu o trabalho da outra. Isso não existe. Porque aqui a gente está para fomentar justamente o potencial que existe em vocês. São as capacidades que vão ser lapidadas para que seja canalizada essa energia em prol justamente das fases do processo seletivo. Então, são vocês. Vocês fazem todo o trabalho. E o bom, na realidade, para mim é muito gratificante isso, pessoalmente falando, enquanto professora, que é ver a potencialidade. Gente, a própria Eliane, eu peço licença, Eliane, para externar, várias vezes me colocou que ela pensou em desistir. A Daniela, nossa, estava em pânico, porque realmente juntou o final da graduação e assim por diante. E quando a gente vê a superação, vê que realmente houve uma confiança, houve uma entrega ao processo, uma entrega justamente àquele, mais do que um sonho, né? É uma oportunidade que se abriu e a pessoa se entrega realmente para se permitir arriscar, se permitir realmente ir a fundo e acreditar. Porque eu acho que o ponto crucial, tanto da Eliane quanto da Daniela, quanto de todos aqueles que conseguiram galgar a aprovação, de quem chegou até a entrevista, porque tivemos alunos, bons alunos chegaram até a entrevista, infelizmente o projeto não estava contente, ou havia projetos melhores, mas, porém, também houve uma superação. Tive aluno que o propósito dela era chegar até a entrevista, ela chegou. Só que ela não se dedicou tanto ao anteprojeto. E agora já há uma dedicação maior, mas a gente vê a superação. Então, vocês se superam a cada aula, vocês se superam a cada fase da preparação. Só que, para isso, vocês precisam confiar em vocês mesmos, porque vocês vão duvidar. Vão ter demandas muito pesadas, o trabalho é muito árduo, mas acreditem principalmente em vocês, porque conosco, comigo, a professora Viviane, toda a equipe do Infoju, vocês vão poder contar durante todo o processo seletivo. Não tenham dúvidas, mas precisamos que vocês se entreguem a esse projeto. Se entreguem, se comprometam, porque os resultados deles virão. Por mais improváveis que pareçam, eles virão quando o trabalho é árduo, certo? Quando o trabalho há um comprometimento, o resultado, ele vem. Isso não é aqui, não é um processo seletivo. Isso, na realidade, é uma regra da vida. Então, toda vez que nos dedicamos, que perseveramos, temos alunos aqui que não passou no seletivo passado, mas que está aqui conosco. E vai fazer novamente, e muito provavelmente agora já está o andar a mais do que estava no seletivo passado. E essa, na realidade, é a evolução da própria vida. Então, acreditem em vocês, porque nós já acreditamos, tanto acreditamos que montamos uma mentoria preparatória. Tá, ok, gente? Então, gratidão, muito obrigada e fiquem ligados, vamos ter outros eventos também trazendo aqui elementos da pesquisa e principalmente convidados especiais, como as nossas queridíssimas Eliane e Daniele. Então, gente, boa noite, beijão e até a próxima. Viviane, contigo. Fiquem com Deus. E aí, lembrem, segunda-feira, precisamente dia 31 de julho, nós começamos as inscrições abertas para a mentoria preparatória. Lembrando que nós vamos com vocês do início ao fim do processo seletivo. E o ideal é que o último momento do processo seletivo, lembrando a todos, nós vamos simular uma entrevista. Então, vão trazer mestrandos para estar junto conosco, para poder auxiliar na hora dessas defesas. Então, o Infoju vai com você desde o início ao fim, nesse processo árduo, que, na verdade, não é difícil, é desafiador. E, com certeza, se tiver disciplina, boa vontade,
com certeza vai dar certo. Ok, pessoal? Então, um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima. Tchau, um beijo. Hoje.